Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, no nosso livro de produção de texto. Hoje nós vamos conhecer o gênero notícia, tá? Então vamos lá. Neste capítulo você vai conhecer as características do gênero notícia. Além disso, conheça um pouco sobre o surgimento do jornal. O interesse humano pela divulgação de acontecimentos sociais não é recente. No Império Romano, por exemplo, já havia uma espécie de boletim que informava a população sobre batalhas, jogos, cerimônias religiosas, entre outros eventos. E esse tipo de boletim moral esteve presente em outras civilizações antigas, como no Egito e na Grécia. No entanto, foi Gutenberg inventor dos tipos móveis, letras ou símbolos cuja combinação forma as palavras ou outros caracteres de um texto, que possibilitou o surgimento dos primeiros jornais impressos. Mas apenas após a Revolução Francesa, no século XVIII, é que o jornal começou a ficar parecido com o que conhecemos hoje. No Brasil, até 1808, toda e qualquer publicação ou divulgação, como livros, jornais, panfletos, entre outros impressos, era proibida, pois a corte portuguesa queria ter controle sobre o que as pessoas pensavam. O primeiro jornal publicado oficialmente foi o Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808, quando Dom João VI chegou ao país e criou a imprensa régia. Na Gazeta eram publicados somente documentos oficiais e notícias sobre a realeza europeia. Em paralelo à Gazeta, o jornalista Hipólito José da Costa lançou o Correio Brasiliense, impresso em Londres e trazido ao Brasil, de forma clandestina. Esse jornal tinha como principal objetivo expor os equívocos administrativos do país até o século XIX. A imprensa brasileira não tinha um caráter de noticiário como ocorre atualmente, mas sim um caráter de defesa de ideias políticas, econômicas e filosóficas. Nos dias de hoje, as notícias e outros gêneros jornalísticos podem ser veiculados em jornais impressos, digitais, radiofônicos e televisivos, tá? Vamos à página 137. As notícias tratam sobre os mais variados temas e muitas vezes abordam assuntos que geram polêmicas ou reflexões importantes, como é o caso da notícia que você irá ler agora. Menino corta cabelo igual ao do amigo para confundir professora. Jax, de 5 anos, sugeriu que o corte de cabelo fosse igual ao de um amigo negro. Mãe compartilhou o caso no Facebook para mostrar que crianças só desenvolvem preconceito quando são ensinadas a segregar, ou seja, a separar. Uma mãe americana compartilhou no Facebook uma lição de amizade e harmonia que foi lhe dada pelo filho de 5 anos. Segundo o relato de Lídia, seu filho Jax, de 5 anos, pediu que seu novo corte de cabelo fosse igual ao do seu amigo Red. De acordo com ela, o corte semelhante faria com que a professora não fosse capaz de diferenciá-los na sala de aula de uma escola em Louisville. A mãe do garoto branco compartilhou a conversa com o filho e também uma foto dos dois amigos durante o Natal, apontando que todos poderiam ver as semelhanças. Se isso não é uma prova de que o ódio e o preconceito é algo que é ensinado, eu não sei o que é, escreveu Lídia. A única diferença que Jax vê entre eles dois é o cabelo. Depois da repercussão da publicação feita no domingo, a família decidiu que nesta terça-feira ele poderia ir ao cabeleireiro acompanhado do amigo para enfim raspar o cabelo. O momento foi registrado pela imprensa local e por fotógrafo da Associação Price. Red e seu irmão mais velho, Nock, nasceram na África e foram adotados com 2 anos e 4 anos, respectivamente, por um pastor batista e sua esposa, que são brancos. Então, olha que interessante.
Esse menininho Jax, ele pediu para cortar o cabelo igual do amigo, que dessa forma a professora iria confundi-los, né, sem notar qualquer diferença de cor, de pele, né, então isso é muito interessante. O preconceito ocorre quando as pessoas julgam as outras, sem exame ou análise crítica. No Brasil, com a promulgação da Constituição de 1988, a prática de racismo passou a ser considerada um crime inafiançável e imprescritível. Racismo é praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena para esse tipo de crime é de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa, tá? Então tem algumas perguntas aqui, pessoais. De que maneiras o preconceito pode se manifestar em nossa sociedade? Então é importante falar sobre essa aqui. O preconceito ele se manifesta quando não aceitamos a opinião dos outros, quando diferenciamos as pessoas por causa da raça, da etnia, religião, orientação sexual e gênero, tá? Com que intenção Jax quis cortar o cabelo igual ao do amigo? Com a intenção de se parecer com o amigo e confundir a professora, né, diante da inocência dele. Lydia diz que a única diferença que Jax vê entre eles dois é o cabelo. O que isso revela a forma como ele percebe o amigo? Revela que ele não tem preconceito com o amigo e o percebe como alguém com a mesma aparência que ele, com exceção do cabelo. O que a mãe concluiu com base nesse exemplo? A mãe concluiu que o preconceito é algo ensinado e transmitido às crianças. É comum algumas notícias se propagarem e atingirem um número significativo de visualizações na internet. Após a mãe de Jax postar o ocorrido na rede social, houve grande repercussão. De que forma as redes sociais contribuíram para isso? As redes sociais contribuem para que haja maior circulação das notícias. Então, quando a pessoa lê uma notícia que ela se solidariza ou acha essa notícia importante, ela passa adiante, né? Ela compartilha, ela curte, e isso aumenta a visualização dessa notícia. Por que a notícia repercutiu tanto, especialmente nas redes sociais? O fato de trazer uma história inusitada que retrata a pureza da criança e causa comoção nas pessoas, fazendo-as refletir sobre o racismo e a intolerância, tá? Em que veículo de comunicação essa notícia foi publicada? Em um jornal online. Em que outros veículos podemos encontrar essas notícias? Jornais, revistas impressas ou telejornais e rádios, tá? O primeiro elemento que se destaca em uma notícia é o título, também chamado de manchete. Identifique a manchete da notícia lida e, em seguida, localize o tempo verbal. Então, o título é: Menino corta cabelo igual do amigo para confundir professora. E o verbo usado, né, o tempo verbal, o verbo é corta e o tempo verbal é o presente do indicativo. Veja a seguir outras manchetes de notícias. A Alemanha propõe rigor e multa para notícia falsa. Isso é muito importante, né? Está falando a respeito da fake news. Tempestade de neve cobre Nova York de branco. Em que tempo estão os verbos nas manchetes acima? Então, vamos identificar esses verbos. Ó. Eu tenho propõe e tenho cobre, né? Como verbos principais. Então, esses verbos estão no presente, tá? Estão no presente do modo indicativo. Porque esse tempo verbal é frequente em manchetes? Porque esse tempo verbal indica o caráter atual das notícias, além de caracterizá-las como um fato.
Com que função as manchetes são empregadas em uma notícia? Para anunciar objetivamente o assunto e despertar a atenção do leitor, tá? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 140. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.